Olá, sou Camila Matana, host desse podcast, e hoje estou diretamente do Congresso Edificações do Futuro para dar mais vazão e vozes aos painelistas que aqui já passaram e que ainda vão passar. Eu estou aqui hoje com o Luciano Rossito. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Camila. Agradeço a sua disponibilidade em sempre estar cooperando com a gente, em traduzir falas tão importantes, né, como o que está acontecendo aqui hoje. Então, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria que você contasse um pouquinho hoje sobre a BIG, né, a atuação que você tem e quem é também um pouquinho da BIG hoje aqui para nós. Legal. Bom, a BIG é uma multinacional familiar alemã de 50 anos, especializada em sistemas de controle de iluminação. E justamente a provocação que a gente fez, a ideia que a gente sugeriu de criar um congresso sobre edificações do futuro é para discutir esses temas, trazer a pauta, a eficiência energética, os controles de iluminação, e isso dentro de um contexto de certificações de prédio, de tecnologia, de aplicação, além de eficiência energética, de conforto e bem-estar para melhorar a qualidade e o conforto das edificações no Brasil. Então a gente contribui com esse ecossistema de inovação. Muito bom. Eu vi a sua fala de abertura, né, hoje de manhã, e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho daquele case que você já apresentou. Você vai trazer um outro agora na parte da tarde. Sim. Mas se você puder falar daquele centro de distribuição, porque a gente ainda pensa em coisas muito do futuro, e o futuro já está acontecendo, não está? Então, Sim. Nada melhor do que a gente ouvir cases, ouvir boas possibilidades de tornar tudo isso aqui muito possível. Quando a gente fala nos prédios, a gente não está falando só num escritório, num prédio comercial nem residencial. Então, o prédio de um centro de distribuição ou de uma fábrica, um galpão de produção, a gente está aí com a indústria 4.0. Exatamente. Então, é isso que a gente quer traduzir também, né? Não adianta ter robôs na fábrica, não adianta ter a tecnologia, os gêmeos digitais e a iluminação ineficiente. E o não aproveitamento da luz natural. Então, nesse caso, contando um pouco mais sobre essa história, o cliente nos procurou justamente contando a dor dele. Olha, estou inserido nesse sistema, eu já tenho investido em toda essa tecnologia, mas eu preciso traduzir isso na minha própria iluminação. O que a BIG pode ajudar? E aí, como começou esse processo? A gente conseguiu entregar para o cliente um sistema aberto, né, dentro do protocolo DALI, que é um protocolo baseado em norma IEC, um protocolo aberto, e ao invés de oferecer um sistema próprio nosso para o cliente, a gente ofereceu a possibilidade dele integrar os sensores da BIG no BMS dele. Integrar sensores DALI, que ele pode utilizar com qualquer luminária DALI, e conseguir fazer todo o aproveitamento de luz natural. A primeira intenção dele era utilizar a captação de luz natural para dimerizar a luminária, baixar a potência e o consumo de energia, e em certos setores conseguir também por vacância, quer dizer, quando não tivesse alguém acessando aqueles corredores, diminuir ou desligar a iluminação. Quando foi implantado, na hora de fazer a implantação do sistema, já nas primeiras medições ele se deu conta que a economia estava próxima a 60%. Aí foi a questão, bom, vocês podem desabilitar a função vacância porque não teria necessidade, né? Mas a gente pode habilitar essa função, inclusive sem subir para regular o sensor, só por programação, aplicativo e comunicação, ou um software para comunicação direta. Então, se ele quiser utilizar e economizar mais do que 58%, ainda é possível. Mas ele resolveu, nos primeiros meses, medir, porque o tempo de retorno de investimento está em menos de 2 anos. Nossa, e isso é possível só em novos edifícios ou também nos... Não, esse caso é um retrofit. É um retrofit. Claro que foram trocadas as luminárias, né, e aí já utilizando luminárias com driver, com protocolo DALI, o sistema da BIG integrou com essa luminária e com o próprio sistema BMS, com o sistema do cliente que faz a integração com câmeras, com acesso, com tudo. Então, por exemplo, em outras filiais ou na matriz desse cliente, eles podem ver o que está acontecendo nesse centro de distribuição no Brasil, através desse sistema que eles têm. Nossa, que legal. E quando você fala em Brasil, e até mesmo pensando numa representatividade global, como que o Brasil se posiciona nesse setor? Olhando mesmo para a BIG, de estar avançando ou avançando lentamente? Como que você enxerga isso? A gente está avançando lentamente. A gente tem já algumas iniciativas, a etiquetagem,
a gente tem alguns processos aí que vêm avançando, só que a gente está muito atrás de outros países. E quando uma empresa, uma multinacional também se dá conta que no seu galpão pode economizar, ela não vai ficar esperando o que é o índice mínimo ou o que é o regulatório no Brasil. Ele vai aplicar o que tem de mais moderno, vai seguir as diretivas europeias de desempenho energético de prédios e vai conseguir esse tipo de solução. Nossa, olha só. E a gente já tem soluções desenvolvidas, estudadas, avançadas. E aí, eu ouvindo quem eu já entrevistei, ou falas mesmo durante, né, o congresso, teve uma fala de abertura que iniciou, né? Não existe um edifício inteligente sem um projeto inteligente. Sim. E um dos entrevistados falou, deu continuidade a essa fala. Não foi nem falado lá, foi falado só aqui. Não existe um projeto inteligente sem um edital coerente. Sim. Ou, no caso do privado, um termo de referência, uma especificação. Termo de referência, as especificações. Por quê? A dor deles, independente do projeto ou da execução, é que já chega muito enviesado. Imagina chegar no controle final, que a iluminação sempre fica mais para o final da obra. O controle e a automação, junto ou depois até da iluminação. Isso tem que ser planejado já desde o processo de certificação do prédio. Então, até é muito importante aí a participação das consultorias que estão presentes hoje no Cefex. É importante a participação para eles mostrarem, olha, a gente trabalha com isso, com todas as verticais, com várias aplicações, não só com iluminação, e a gente consegue desenvolver um projeto já partindo do zero, ou também um projeto de retrofit também, que é possível fazer para melhorar os índices da operação. Isso não é luxo, isso hoje é necessidade das empresas. Exatamente. Quando a gente mostra projetos, algumas pessoas ousam a falar que, mas isso é o esperado, né? Sim. E aí eu te pergunto, quem que é o tomador de decisão na hora de fechar um projeto como esse, por exemplo? São as construtoras, são os engenheiros, são as consultorias? Isso depende muito. Normalmente isso é bom que parta do cliente final, do dono do empreendimento, e que já busque essas consultorias, busque empresas de engenharia, busque integradores depois para executar isso e já saia isso no planejamento. A gente sabe que às vezes não é assim. Então, por isso chega no final e não tem o projeto bem planejado. É como se todo mundo tivesse um pouquinho aí de poder de tomada de decisão. Exato. E o consumidor final, o que ele acha quando ele recebe um empreendimento como esse, com conforto ambiental, com uma programação inteligente, e falando mesmo da parte de iluminação, né? Eu estou podendo controlar isso sem estar presente. O que será que o consumidor... Será que a gente tem uma cultura preparada para isso? Ou você acha que isso pode ser um problema ainda de não avançarmos? Eu acho que esse é um problema cultural, justamente por querer pagar um preço inicial mais baixo. E como o pessoal da ABESC falou, né, é 15% o custo inicial de um empreendimento. Os outros 20, 30, 40 anos, 85% é custo de operação. Então, se tu investisse mais, se aumentasse até esse percentual, ou se tivesse um investimento maior, inicial, não demandaria tanto custo operacional no futuro. Interessante. Porque hoje a gente faz uma edificação, mas ela vai perdurar ali para os próximos anos, décadas, talvez nós nem estaremos mais aqui, já serão outros usuários, né? E aí a gente fala muito de inovação. Mas a gente também discutiu aqui antes que às vezes não é nem sobre inovação, né? É sobre fazer ainda o que tem que ser feito de uma forma que feche essas contas. Muito se falam em números. Eu não consigo fechar um projeto porque eu não consegui provar os custos reais. Você enxerga um pouquinho dessa dor, dessa falta de alinhamento? Porque a cadeia de suprimento, quando ela vai cotar materiais, por exemplo, ela vai pelo preço. Só que se a gente for falar dos benefícios que um produto tem, a gente não está olhando só o preço, o valor de mercado. E aí fica uma concorrência desleal. Como que a gente poderia nivelar mais e mais para que a gente conseguisse avançar mais e mais, todo mundo no mesmo movimento, sabe? Bom, a gente teve um exemplo do que aconteceu com a definição dos índices mínimos, né? Prédios públicos com A e prédios privados com C. Já existe uma distorção. Entendi.
Então, quer dizer, o C é o mínimo da norma e tem até 2040. Então, nessa definição, o Brasil admitiu que até 2040 os prédios não têm uma linha de corte acima da norma. Entendi. Então, isso já foi, claro que houve um avanço porque tem uma linha de corte, mas em compensação, por que cobrar mais do prédio público do que do privado? E aí, como é que a gente faz para inverter esse jogo? Durante a consulta pública, né, o pessoal do Procel e do Ministério mostrou que é mínimo, e eu não estou falando só de iluminação, aí eu estou falando de envoltória, estou falando de carga térmica, estou falando de refrigeração e de iluminação, que se tu aumenta o índice, se tu aumentasse os índices, isso não representaria nenhum ou 2% do custo total de construção. Então, eu não acredito que o consumidor não possa absorver isso. Ou que não exista um mecanismo, por exemplo, de num financiamento, por exemplo, dando nomes, né? Um financiamento habitacional da Caixa. Uhum. Por que para um projeto, então, que tá bom, um C é o mínimo, mas um projeto que tem B tem juros mais baixos? Então, eu acho que falta também, às vezes, botar mais pessoas na mesa para discutir e chegar numa coisa que seria melhor para todos. Com certeza. Porque eu acho que o que o consumidor final gostaria de ouvir é muito sobre um pacote completo e acessível. Uhum. Eu vou receber mais pagando igual. Exatamente. E não só mais em termos só monetários e financeiros, mais segurança, mais agilidade. Mais conforto, mais saúde dentro do prédio, mais luz natural. Exatamente. Melhor aproveitamento da luz natural, entre outras coisas que representam a qualidade de vida para as pessoas. Qualidade de vida. Então, para mim, admitir hoje um índice mínimo de classificação de prédios até 2040 de C assim, eu acho que não é bom para ninguém. Entendi. Eu entendo a demanda da indústria que, olha, a gente não pode tornar isso mais caro para o consumidor. A gente vive num país em condições que a gente tem que ter também, levar em conta todos esses aspectos de custo inicial, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar soluções para conseguir entregar mais. Entendi. E isso me faz pensar muito também no consumidor do futuro. Uhum. Porque ele, mesmo que culturalmente a gente tenha alguns amarranhados que não vão, como é o caso de a gente falar de construções mais limpas, podem ser substituídas hoje por construções secas, métodos construtivos, mas ainda é cultural querer um concreto na parede, né? Sim. Mas, se a gente for pensar em consumidor do futuro, o nosso consumidor que está nascendo, ele já está embutindo tudo isso numa mesma... Para ele não faz sentido comprar algo que não tenha já tecnologia embutida, né? Segurança alinhada, agilidade nesse processo de implantação. Ele está disposto a pagar, por mais que uma lá das congressistas falou que não está disposto a pagar. Talvez isso vai muito de quem a gente está chamando na hora de mostrar estes números, né? Um painelista também disse que nas reuniões que ele vai, se ele não tiver um diretor financeiro, ele nem começa a discussão. Porque é por onde você busca. Então, respondendo a tua pergunta, normalmente quem tem o poder de decisão e quem pesa é o financeiro. Exatamente. Então... Mas ele precisa ter uma boa narrativa, né? Se você chegar para ele falando só se a gente for falar do ESG, dos dois primeiros, do ambiental e do social... Sim. Não, ele precisa além de saber contar a história, uma boa narrativa, ele precisa ver números e exemplos que em outros países, por exemplo, isso é mais sustentável. Com certeza. E aí eu fico pensando se as edificações do futuro, elas já estão acontecendo ou não, na sua opinião? Já. Sim, só que são em muito pequena, muito pouca quantidade. E acho que no Brasil a gente tem, como eu falei, tem um caminho, porque a gente olha o planejamento de um prédio em outros países, são 2, 3, 4 anos de projeto, e a empresa de projeto ela é remunerada por conseguir índices de sustentabilidade, por conseguir melhoria de eficiência energética. Então ela vai ganhar pelo projeto um valor, e se ela cumprir os índices, ela vai ganhar mais. Então já o desafio está para o projetista em conseguir aplicar tecnologia sem ter incremento de custo. Entendi. A gente assistiu no evento do Green Building, no ano passado, um ano atrás, em Porto Alegre, um exemplo de uma brasileira que trabalha numa empresa em Londres,
e ela explicou detalhadamente como é o processo de projeto, que é totalmente diferente da nossa maneira de trabalhar projetos de edificações no Brasil. Entendi. Então é um gap muito grande, com Cultural. certeza, cultural. A forma como que a gente se dedica a projetos, eu Sim. diria, né? Que Sim. acho que é onde a gente teria as maiores oportunidades de fazer a diferença. Tem algum país que você gosta de dizer que está muito à frente e seguir como exemplo para essa parte de iluminação? Eu acho que, de uma maneira geral, as diretivas europeias, né, que daí, da comunidade europeia, que daí cada país adota a sua, mas tem uma diretiva geral, a CPBD, as diretivas de desempenho energético de prédios, elas já dão o caminho para o país implantar a sua política de desempenho. Então, eu tive também no encontro da empresa em Portugal, onde o ex-ministro da Economia foi falar por que eles implantaram isso. Entendi. Ele falou para os diretores da empresa, de 16 países, que a gente estava lá, na convenção, lá na cidade do Porto, ele foi falar por que Portugal resolveu e como implantou a diretriz nacional baseada na comunidade europeia. Entendi. É um exemplo que está na nossa língua e que está aí para a gente aproveitar e aproveitar boas práticas internacionais. Não, a gente não precisa copiar. A gente pode usar o exemplo, modelar e, como fala, tropicalizar ou trazer para a realidade do Brasil, aproveitando essas boas práticas. E tem alguém que você acredita que deveria estar, algum público, algum setor que deveria estar em congressos como este e ainda não estão para ser um tomador de decisão, para ser uma voz imponente num assunto como esse? Eu acho que o Congresso hoje, para uma primeira edição, então, representou muito bem diversos setores. A gente tem aí muita representatividade. Claro que isso, a tendência para o próximo ano, para os próximos anos, é ainda aumentar. Então, acho que está muito bem representado aqui. Que bom. Sempre muito bom te ouvir. Eu que agradeço. E que a gente possa ir avançando cada vez mais. Eu acho que é muito notório, né? Se nós levantamos um evento como esse, de peso, onde tem muita gente de peso sentada aí, doando esse tempo, é porque com certeza a gente tem. Então, vocês foram muito felizes na construção, muito assertivos de uma temática como essa, e eu acredito que cada vez mais a gente está avançando, porque realmente a gente tem tudo, a gente tem matéria-prima, a gente tem tecnologia, a gente tem bons cases já em andamento, mas a gente deve avançar muito mais, né, Luciano? Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade em estar com a gente. Eu vou deixar o site também da BIG aqui e conto com você aí para a construção cada vez mais no próximo ano. Já tem spoiler, já tem eventos aí para acontecer. E eu gostaria de contar sempre aí com a sua construção, com o seu conhecimento. Contem com a gente sempre. Esperamos nos ver nos próximos eventos em 2026. Tem muita coisa legal para acontecer. Eventos como o Expolux no ano que vem, o CEPIC. Dando spoiler já, hein? E o CEFEX 2026, a gente se encontra lá. Que vai acontecer. Então tá bom, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima.